Tá legal, moçada. Vamos para a nossa próxima aula de lentes. Lentes que te quero ver, lentes que te quero ter. Então, olha, as aulas anteriores foram bem tranquilas. Curtas, por quê? Porque eram teorias básicas, né? Mas uma teoria importante que nós vimos nas aulas anteriores para não cair naquela pegada clássica, né? Além de bordos finos, sempre será convergente. Não. Depende do índice de refração dela comparada com a do meio que está imersa. Como caiu no vestibular de 2020, o fenômeno que rege o funcionamento de uma lente é a refração. Então, se o índice de refração da lente for maior que o do meio, bordos finos convergem, bordos grossos divergem. Se o índice de refração da lente for menor que o do meio, o contrário, bordos finos divergem, bordos grossos convergem, tá? Então, você tem que tomar cuidado com aquela generalização. Lente de bordos finos sempre será convergente. Não, tá? A lente de bordos finos será convergente quando o índice de refração da lente for maior que o do meio. Se o índice de refração da lente for menor que o do meio, essa lente de bordos finos tornar-se-á divergente. Também aprendemos que as lentes de bordos finos, o nome termina em convexa. As lentes de bordos grossos, o nome termina em côncava. Eu deixei bem claro os raios notáveis, né? Olha, todo raio que incide paralelo ao eixo, ele passa numa direção do foco, na direção do foco. Notem que eu falei na direção do foco, não necessariamente passando pelo foco. Hoje vamos fazer até uma questão que fala sobre isso da UEM, né? Então, não necessariamente vai passar pelo foco, mas se você prolongar, o prolongamento sempre passará pelo foco. Pode até ser que passe o próprio raio. Lembra, lentes convergentes têm focos reais. Lentes divergentes possuem focos virtuais. Nós frisamos bastante isso para vocês. Tudo isso nós vimos nas aulas passadas. Bom, hoje nós entramos em aula de cálculo de lente. Essa aula de cálculo de lentes, ela vai precisar que você tenha toda a teoria básica. Nós vimos o macetão, né? Macetão para lentes convergentes. Objeto antes do anteprincipal, o objeto é A1, a imagem é A2. Menor, invertida e real. Aplicação tecnológica, máquina fotográfica. Também é o caso do olho simples. Objeto sobre o anteprincipal, o objeto é B1, a imagem é B2. A imagem é do mesmo tamanho, invertida e real, sendo que a distância do objeto à lente é igual à distância da imagem à lente. Eu estou fazendo assim, sem mostrar, porque eu quero que você saiba de cabeça isso. Você fez tanto no mapa mental que tem que saber isso de cabeça. Senão você só está se enganando. Objeto entre o anteprincipal e o foco, o objeto é o C1. A imagem é o C2. A imagem será maior, invertida e real. Um exemplo clássico é o projetor de slides. Do B1, B2, o exemplo, a aplicação tecnológica clássica era a máquina fotocopiadora. Um dos mais importantes, objeto no foco, os raios vão sair paralelos e nós falamos que a imagem é imprópria. Foi o que caiu no penúltimo vestibular da ACAF, que seria da lanterna, né? O foco da lanterna está bem... o foco que eu quero dizer é aquela lampadinha da lanterna, está bem sobre o foco daquela lente, que aquele vidro é uma lente que tem na frente da lâmpada, e os raios que saem daquela lâmpada, saem passando, ou seja, pelo foco, vão sair paralelos, tá? E o mais importante de todos, o objeto entre o foco e o centro óptico, desculpa, o objeto entre o foco e o centro óptico, o objeto é D1, a imagem é D2, maior, direita e virtual, né? Que é o exemplo da lupa ou microscópio simples, que vai ser também refalada em instrumentos ópticos. E lente divergente é VMED, né? Lembra, uma lente divergente pode ter bordos finos, pode ter bordos grossos, depende do meio, né? O fenômeno que rege lente é refração. Bom, tendo o macetão bem claro em vossa cabeça maravilhosa, quem sabe espelho sabe lentes, quem sabe lente sabe espelho, porque a equação da fimose é a mesma. Uma fimose é igual a um pênis mais uma pelinha. Sendo F, vamos tirar L cabeçón, é a distância focal. Pelinha, a distância da imagem à lente. E P é a distância do objeto à lente. Tá? Agora a lente não, o espelho, obviamente, né? E a fórmula do desafino também é a mesma coisa. Sendo A, o aumento linear transversal, I, a altura da imagem, e O, a altura do
objeto. Mas a exemplo das aulas anteriores, eu sempre trago a equação de Rayleigh, né? Eu sempre gosto de falar da equação de Rayleigh para vocês. Não é a aula de equação de Rayleigh ainda. A próxima aula vai ser a equação de Rayleigh. Mas a equação de Rayleigh, ela explica toda a teoria. Olha só, a distância focal da lente, o seu comportamento, vai depender do índice de refração da lente e índice de refração do meio. Eu não passei ainda, mas já comentei sim, isso aqui é a V divergência, também pode ser C de convergência, são sinônimos, que o cara fala assim, meu óculos tem 10 graus. Tem que falar 10 dioptrias, é a vergência, né? Então, na verdade, a vergência, o comportamento da lente, vai depender do índice de refração da lente e índice de refração do meio. E também vai depender do raio de curvatura dessa lente. E nós não vamos comentar sobre isso agora, tá? Mas olha, o que eu quero fazer é juntar a equação de Gauss com a equação de Rayleigh. A equação dos focos conjugados com a equação dos fabricantes de lentes, porque aqui, ó, é 1 sobre F, aqui também é 1 sobre F, onde F é a distância focal. Então, olha só, essa é a equação de Rayleigh dos fabricantes de lentes. A vergência é 1 sobre a distância focal, que é igual ao índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio, provando que o índice de refração da lente do meio, eles vão influenciar diretamente no comportamento da lente. Menos 1 sobre o raio de uma das faces da lente, porque uma lente é um objeto transparente com uma das suas superfícies arredondadas, né? E pode ter dois raios, né? A biconvexa, vamos ter ali, como nós já vimos em aulas anteriores, a junção de duas esferas, né? Então cada uma das suas lentes tem um raio, a gente vai trabalhar muito isso em olho humano, né? A vergência é o inverso da distância focal, beleza? Então, olha, quanto maior a distância focal, menor a vergência. E olha, aqui está a equação de Gauss, né? Ó, 1 sobre P é igual a 1 sobre P'. Então, olha aqui, ó, a vergência é o inverso da distância focal, tá aqui, ó, a parte da equação de Rayleigh, né? Mais 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que é a equação de Gauss. Quer ver? Vamos fazer uma situação em que P' é constante. Você vai ver que isso acontece na máquina fotográfica, isso acontece no olho humano, né? Porque P' é a distância da imagem até a lente. Quando eu digo lente no olho humano, eu estou falando aquele sistema, córnea, cristalino, líquido que envolve, mas o nosso vestibular geralmente aceita ali o cristalino como lente. Então, olha, P' é a distância da retina, no caso do olho humano, até a lente do nosso olho, que é o cristalino. O meu olho, ele não aumenta e diminui, ou seja, o tamanho do meu olho é sempre o mesmo. Esse P' seria basicamente o tamanho do olho, que é constante, mas daí uma pessoa vai chegando próxima de você, tá? Ou vai se afastando. O objeto vai ficando mais longe. P aumenta. Matemática simples, ó. Para isso aqui fica constante. Se P aumenta, a distância focal também tem que aumentar. Né? E isso tem que deixar bem claro, ó. São diretamente proporcionais. Se P diminuísse, a distância focal também vai diminuir, tá? Ó, P' constante, se P aumenta, a distância focal aumenta, só que a vergência diminui. Agora, essa distância focal e vergência são inversamente proporcionais. Isso eu vou usar bastante, tá? Porque o nosso cristalino, ele vai fazer uma acomodação visual. Ora ele vai ficar mais espesso, ora ele vai ficar mais fino. A gente vai ter que trabalhar isso. E você vai ver que quando o meu cristalino fica mais espesso ou mais fino, mexe no raio da lente. A minha lente cristalino, ela é adaptável para que a imagem se forme sobre a retina. Isso a gente vai trabalhar mais adiante. Mas para trabalhar a parte matemática, você tem que saber os sinais. Ó. Se a distância focal é positiva, a lente é convergente. Se a distância focal é negativa, a lente é divergente, aquela que não pode ir no zoológico. Não vou explicar. A vergência é aquilo que você fala de graus, e isso vai ser muito importante quando a gente está trabalhando miopia e hipermetropia. Se a vergência for positiva, a lente é convergente. Se a vergência for negativa, a lente é divergente. Bom, o resto a gente já estudou. Ó. P' positiva, imagem real. P' negativa, imagem virtual. Eu passei isso já em espelhos, é a mesma coisa, mas isso tem que ter na sua cabeça, tá? Ó,
Aumento positivo, imagem direita. Aumento negativo, menor do que zero, imagem invertida. Os vestibulares, ao invés de falar direita invertida, ao invés de falar positivo e negativo ali pelos sinais, pode falar maior do que zero, menor do que zero, né? Se o módulo do aumento, o número do aumento sem o sinal for maior do que 1, a imagem é maior que o objeto. For igual a 1, a imagem é do mesmo tamanho, menor do que 1, a imagem é menor que o objeto. Ainda falta uma partezinha, que é quando a gente vai ver na próxima aula o raio de curvatura também da lente, tá? Porque eu sempre estou trazendo a vergência, a equação de Halley junto com vocês. Tanto que a gente vai resolver do último vestibular aquela questão que caiu, que envolve refração também, né? Que caiu naquela prova que o tema era de inclusão, né? Então, gente, olha só. Tenho que ser organizado. Anotar dados, saber o macetão e saber o significado desses sinais. Não adianta tentar fazer exercício sem saber isso. Tem aluno que chega para mim, professor, não consigo fazer lente. Tá, o que F positivo significa o quê? Não é que você não sabe, você não quer. Quando que estarei apto a fazer exercícios de qualquer matéria? Quando o mapa mental sair da minha cabeça. Tá? Tem gente que ainda está fazendo exercício, copiando coisa, abrindo a apostila para fazer pesquisa. No dia do vestibular não pode fazer isso. Não sei se você sabe, eles não deixam, acho uma palhaçada, eles não deixam fazer consulta, nem no amiguinho. Você tem que saber, então tem que sair de vossa cabeça. Isso, mais todas as características anteriores. Aulas passadas foram curtas, para que você conseguisse fazer um mapa mental bem rico. Gente, essa parte de ótica está caindo muito, tanto na CAF, quanto na Federal, quanto no Enem. Então a gente tem que trabalhar muito essa teoria, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é a questão 11 da apostila de vocês, Federal do Paraná. Um objeto movimenta-se com velocidade constante ao longo do eixo óptico de uma lente delgada positiva de distância focal 10 centímetros. Então, olha, eu não vou ter um objeto estático à frente da lente. Esse objeto está a se movimentar à frente dessa lente. E a distância focal da lente é 10. No intervalo de 1 segundo, ele me deu um intervalo de tempo, o objeto se aproxima da lente, indo da posição 30 para a posição 20. Antes de desenhar qualquer coisa, vamos fazer de cabeça. A distância focal é 10. A dupla distância focal, onde fica o antiprincipal, é 20. Primeiro, o objeto está a 30 da lente. Essa lente de distância focal, 10. Então faz de cabeça comigo. E se não sair, você se preocupa e vai arrumar seu mapa mental. Então nessa primeira situação que o objeto está a 30, o objeto está fazendo papel de quem? A1, B1, C1 ou D1? O objeto está antes do antiprincipal, é A1. A imagem é A2. Depois ela vai para 20 centímetros, ou seja, quando ela está em 30, ela está fazendo papel de A1, já que a distância focal é 10. E quando ela vai para 20 centímetros, faz papel de quem? B1, né? Sobre o antiprincipal. O antiprincipal também é chamado dupla distância focal, porque é o dobro da distância focal. Tá legal, isso já ficou bem claro. Então, olha, primeiro o objeto é A1, a imagem é A2. Segundo, o objeto é B1, a imagem é B2. Para B1 e B2 fica lindo, né? Porque, ó, para A1 e A2 eu posso até não saber a distância da imagem até a lente. Mas para B1 e B2 eu sei. Se B1 tá a 20, B2 também tá a 20, né? Beleza? E notem, esse objeto estava a 30 centímetros da lente e depois passou para 20 centímetros da mesma lente. Ele percorreu 10 centímetros em 1 segundo. Quanto será que a minha imagem percorreu nisso? Já vamos ver. VO e VI são velocidades médias do objeto e da imagem, respectivamente, medidas em relação ao centro óptico da lente. Desprezando o tempo de propagação dos raios de luz, é correto concluir que o módulo da razão VO sobre VI, ele quer a velocidade do objeto, sobre a velocidade da imagem. Antes, o objeto é o A1, né? Porque o objeto ele está a 30 centímetros de uma lente de distância focal 10, né? Se daqui até aqui é 10, do antiprincipal ao centro óptico é 20. O objeto está a 30 até aqui, ó. A imagem está aqui, certo? Vamos descobrir a distância dessa imagem à lente, ó. 1 sobre 10, a lente
é uma delgada de distância focal positiva, né? Se então imersa no ar ela vai ser convergente, não importa, beleza? Ele já falou que a distância focal é positiva. P é a distância do objeto à lente, que é 30. Vamos achar pelinha. Quem tem pelinha de um lado, quem não tem vai para o outro. 1/30 passa para cá menos. Tira L mínimo. O mínimo divide embaixo, multiplica em cima, divide embaixo, multiplica em cima. Eu tenho que pelinha é 15. Então, quando o objeto está a 30, a imagem está a 15. Acontece que 1 segundo depois, esse objeto vai para 20 centímetros em relação ao centro óptico. Então ele sai da posição 30 e vai para a distância de 20 da lente, ó. Ou seja, está sobre o antiprincipal. Mas não precisa fazer nem cálculo, né? A imagem também vai estar a 20. Vamos provar? Olha só. A distância focal 10, a distância do objeto à lente é 20. O mínimo, ó, pelinha também dá 20. Não precisava fazer, só fiz para mostrar que realmente é 20. Então, vamos de cabeça? Quando o objeto estava a 30, a imagem estava a 15. Quando o objeto estava a 20, a imagem também estava a 20. Então, olha só, vamos lá, objeto a 30, objeto a 20. Quando o objeto está a 30, a imagem estava a 15. Quando o objeto foi para 20, a imagem também 20. Mas nota, vamos fazer só o objeto primeiro. O objeto primeiro estava a 30 e depois passou para 20, num tempo de 1 segundo. O objeto andou 10 centímetros, né? Ó, se o objeto estava a 30 e foi para 20, ele andou 10 centímetros. Enquanto a imagem estava a 15 quando o objeto estava a 30, e quando o objeto passou a uma distância de 20, a distância da imagem também passou a ser 20, ó. A velocidade média da imagem vai ser quanto, ó? Estava a 15, passou a 20. Ela andou quantos centímetros? 5 centímetros. Ele quer a razão, né, entre a velocidade do objeto e a velocidade da imagem. Opa, vamos lá. 10, 5, corta, corta. A razão entre a velocidade do objeto e a velocidade da imagem é igual a 2. Tá? Um corpo estendido no chão. Né? Então, olha, uma sugestão que eu dou. Quando ele pega o mesmo objeto e coloca em posições diferentes, façam 2 desenhos. Tá? Analise o que está acontecendo. Primeiro faz um desenho quando ele está a 30, acha a distância da imagem que deu 15. Depois faz um objeto quando ele está a 20 e você vai ver que a imagem foi para a posição 20. O objeto passou de 30 para 20, andou 10. A imagem passou de 15 para 20, andou 5. Tá? No mesmo intervalo de tempo, né? Enquanto o objeto estava andando, a imagem também estava a andar. Então, se você tem um mapa mental bem claro na tua cabeça, fica cada vez mais ágil a resolução desses exercícios. Beleza? Vamos fazer mais um? Vamos lá? Esse é o 12 da apostila de vocês, que é muito parecido com o que caiu da Federal. Mas como vocês não têm o da Federal aí na apostila e tem esse 12, eu resolvi fazer o 12. Um objeto colocado próximo de uma lente esférica delgada tem projetada sobre um anteparo para. Projetada a gente adora. Se é projetada, a imagem é real ou virtual? Real. Direita invertida? Invertida. Com certeza essa lente é convergente ou divergente? Convergente. Com certeza ela é bordos finos ou bordos grossos? Aí não dá para saber. Depende do meio. Mas que ela é convergente, com certeza ela é. Então eu já sei que ela é real, eu já sei que a lente que eu estou a trabalhar é convergente. Ó, já dá para resolver várias coisas. E se ela é real, ela é invertida. Toda a imagem real é invertida. Isso a gente tem que... essas ferramentas que não podem faltar. Então eu falo de novo, paro e friso. Você não consegue fazer esse raciocínio que eu estou fazendo agora, vai ver as aulas anteriores e fazer mapa mental com as aulas anteriores. Então, olha, só em ler projetado, olha a linha de raciocínio. Se é projetada, ela é real. Se ela é real, ela é invertida. Se ela é projetada, com certeza a lente é convergente, porque somente imagens reais podem ser projetadas. E uma lente divergente, a imagem não é real. Uma lente divergente é VMED, virtual, menor e direita. Então, lente divergente não projeta, então com certeza é convergente. Ah, professor, mas e sobre os bordos? Poxa, pode ter bordos finos ou bordos grossos, depende do meio. Uma lente de bordos grossos pode ser convergente? Claro.
É só o índice de refração da lente ser menor que o do meio. Daí ela será convergente. Então, toda essa ferramenta tem que vir de vossa cabeça. Se não, para e vai fazer mapa mental de novo. Gente, isso tudo é certo. Para não chegar comigo depois fazendo app e falar assim, mas não saiu nada. Não saiu nada porque você estudou errado. Você está estudando errado. Vamos consertar o estudo. O que a gente mais bate no Gaia é ensinar você a estudar. Beleza? Daí ele diz: uma imagem de altura 3 vezes maior que ele e invertida. Poxa, aí a gente já estudou lá de espelhos, né? A imagem é 3 vezes maior invertida. Antes de eu escrever qualquer coisa, tá? A imagem é 3 vezes maior e invertida. Quem é o par objeto imagem? A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Quem é? As únicas que são maiores são D2 e C2, né? Só que tem que ser maior e invertida. Então é C2. O par objeto é C1 e C2. Então, olha, uma imagem de altura 3 vezes maior que ele invertida. Quem me dá o aumento é o A. Né? Então, ela é invertida, então o aumento é 3 vezes maior e invertido. O aumento é igual a menos 3. Menos de invertida, 3 de 3 vezes maior. Né? Igual a gente viu em espelhos. É a mesma coisa, né? 3 vezes maior, aumento tem que ser igual a 3. Invertida, menos 3. Tá? Então, por isso tem que estar bem claro aquelas teorias que eu falo para vocês de espelhos. Quem não lembra isso que eu fiz agora, do aumento, volta nas aulas de espelho, que eu fiz lá, aumento igual a menos 3, aumento igual a mais 3. Vamos fazer de novo, ó. Imagem projetada 3 vezes menor. Imagem projetada 3 vezes menor. Vamos lembrar? Ela é projetada. Se é projetada, ela é real. Então, se ela é real, só pode ser ou A2, ou B2, ou C2. Eu falei 3 vezes menor. Se é 3 vezes menor, não vai ser 3, vai ser 1 sobre 3. Porque lembra, aumento é igual a I sobre O. I está em cima, O está embaixo. Se é 3 vezes menor, I está para 1, O está para 3. E se ela é invertida, aumento é igual a menos 1/3. Não é o caso, aqui era 3 vezes maior, então aumento é igual a menos 3. Né? A imagem é 3 vezes maior que o objeto, lembra? Aumento é igual a menos I sobre O. O I é 3 vezes maior que O. Então isso tem que deixar bem claro. Então olha, aumento igual a menos 5. Ela é invertida e 5 vezes maior. Se ela é invertida 5 vezes maior, C1, C2. Aumento igual a mais 4. Ela é direita 4 vezes maior. Direita, D1, D2. 4 vezes maior, 4. Mais 4. Né? Ela é 6 vezes menor e direita. Pô, se ela é direita, aumento é mais. 6 vezes menor é 1 sobre 6. Então é mais 1/6. Então ela é direita menor. Direita de menor. Med. Vimed. Se toda imagem invertida é real, toda imagem direita é virtual, então é Vimed. Daí vai ser o quê? Uma lente divergente, que é bem parecido com espelho convexo. Essa teoria, gente, tem que estar muito forte. Se não estiver, volte para mapa mental até ela ficar forte. Isso tudo dá certo, para estudar uma vez só. Tá? Se você já não está com isso muito claro, é que já não estudou certo da primeira vez. E daí vai perder tempo porque vai voltar. Às vezes a gente quer ganhar tempo e não faz as coisas como devem ser feitas. A gente acaba perdendo tempo. Porque o que vai falar que eu estou fazendo certo é o meu exercício de vestibular. Estou fazendo prova, estou fechando, acabou. Estudem de maneira correta. Tá? Então, olha, um objeto próximo de uma lente esférica delgada tem projetada sobre um anteparo, então ela é real. A lente é convergente. Uma imagem de altura 3 vezes maior que ele invertida. 3 vezes maior que ele invertida, C1, C2. A distância entre o objeto e a imagem é de 40 centímetros. Cuidado. Ele falou a distância entre o objeto e a imagem. Tem gente que vai falar que P é 40. Não, P é a distância do objeto à lente. Tem gente que vai falar pelinha é 40. Não, pelinha é a distância da imagem à lente. Ele falou do objeto até a lente, que é 40. E eu não posso falar, então é P mais pelinha. Se for D1 e D2, não é P mais pelinha. Nesse caso vai ser P mais pelinha, porque é C1 e C2. Mas faz o desenho. Então eu já sei que o objeto é C1, a imagem é C2. Então olha só, o objeto é C1, a imagem é C2. A distância do objeto à imagem é 40. Olha só o que ele disse. Ele me disse que ela é projetada. Se ela é projetada, ela é real. Se ela é real, ela é invertida, aumento é negativo. 3 vezes maior, então aumento é 3. Se fosse 3 vezes menor, 1 sobre 3. Já falei, isso tem que deixar bem claro. A distância entre o objeto e a lente é P. A distância entre a imagem e a lente é P'L.
Então, P mais P' é 40. Então, de novo, gente, professor, eu estou com dificuldade de entender isso. Não, é que você estudou errado. Você não sabe ainda todas as classificações de P, P', né? Ah, uma imagem projetada é 5 vezes maior. Não sai na tua cabeça menos 1, menos 5 direto. Ah, uma imagem projetada é 4 vezes menor, menos 1/4. Se ela é 4 vezes menor, quem vai ser? A 1, a 2? Isso tem que ser direto, automático. Chegou agora, tem que ser automático isso. Então volte a fazer mapa mental até que isso saia automático, tá? Então, olha, dá para fazer essa questão aí de cabeça, tá? Presta atenção. Ele disse que essa imagem é 3 vezes maior. Eu já sei que vai ser o C1 e o C2. Mas, gente, olha só. C1 e C2. A distância entre eles é 40. Só que essa imagem é maior que essa. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes maior que essa. Mas, gente, olha só. Se a imagem é 3 vezes maior que essa, a distância entre ela e a lente também é 3 vezes maior que a distância do objeto à lente. Essa distância vai ser 3 vezes maior que essa. Tá? Se essa aqui é x, essa é 3x. Se aqui fosse 5 vezes maior, aqui seria 5x e aqui seria x. Então, olha, eu sei que a distância entre o objeto e a imagem é 40. Só que, somando esses dois, tem que dar 40. Só que esse número é um número 3 vezes maior que esse, que somado dá 40. Quais dois números podem ser? Só pode ser ou o 10 e o 30, né? 30 é 3 vezes maior que 10 e somado dá 40. Então não precisa nem fazer cálculo para achar que P é igual a 10 e P' é igual a 30. Vamos fazer de novo? Vamos voltar? Então olha só. Eu sei que a imagem é 3 vezes maior que o objeto. Aumento, gente, é igual a menos P' sobre P. Se o aumento é igual a menos 3, P' vai ser 3 vezes o P. Coloca, aumento é igual a menos P' sobre P. Eu já vou colocar escrito ali, mas já vai de cabeça, ó. Aumento é igual a menos P' sobre P. Eu já sei que aumento é menos 3. Menos com menos mais. Ah, então eu tenho que P', o P passa multiplicando, é 3 vezes P. Se aqui é 3 vezes maior que aqui, essa distância aqui será 3 vezes maior que essa. Dois números que somados tem que dar 40. Só que um é 3 vezes maior que o outro. Dois números somados tem que dar 40. Pode ser 20 e 20, pode ser 10 e 30, pode ser 15 e 25. Só que a soma tem que dar 40 e um tem que ser 3 vezes maior que o outro. Então, se esse é 10, esse vai ser 30. São os únicos dois números que fecham. Tá? Então sempre vai dar certo isso. Sempre. É só você treinar. Ah, professor, eu não tenho muita firmeza a fazer assim. Claro que dá para fazer cálculo. Vamos fazer o cálculo? Eu já sei que o aumento é igual a menos 3. Aumento é menos P' sobre P, aquilo que eu falei para você escrever. Então, aumento sendo menos 3, coloco no lugar do A, menos 3, menos com menos mais. P' é igual a 3P. O que ocorre é que eu já sei que P mais P' é igual a 40. Então, P mais 3P igual a 40, 4P, P igual a 10. Se P igual a 10, P' é igual a 30, porque P' é 3 vezes maior que P. Dá para achar a distância focal? Dá, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Coloco, tiro o mínimo, né? A distância focal é 7,5 centímetros. Agora dá para resolver a questão inteira. Vamos lá? A lente é divergente? Não, a imagem é projetada, ela tem que ser uma lente convergente, né? Porque a lente divergente é só VMED e V é virtual. Para ser projetada tem que ser real. A imagem projetada no anteparo é direita? Não, se ela é projetada, ela é real, se ela é real, ela é invertida. A distância entre o objeto e a lente é de 20? Bom, a gente já fez os cálculos lá, viu? Que a distância entre o objeto e a lente não é 20, é 10. Mas já dá para fazer sem cálculo, né? A distância entre o objeto e a imagem não é 40? Para a distância entre o objeto e a lente ser 20 e a distância entre o objeto e a imagem ser 40, o parzinho devia ser B1 e B2. E a gente já sabe que não é. A gente sabe que é C1 e C2. Então é falso. A distância entre a lente e o anteparo é igual a 30 centímetros? Professor, por que anteparo? Anteparo é onde fica a imagem. Quando você vai no cinema e eles projetam a imagem no telão, o telão é o anteparo. Então falar a distância entre a lente e o anteparo é a mesma coisa de falar
a distância entre a lente e a imagem, que a gente já viu que é 30, e a distância focal realmente é 7,5. Verdadeiro. Tá aí a questão de número 12, inglês britânico. Vamos fazer mais, vamos trabalhar mais, tá? Vamos fazer mais questões. Olha essa que caiu na UEM de 2018. Olha só. Vamos fazer só nos baseando em teoria. Vamos tirar o cabeção. Já tiro o cabeção daqui, ó. Considerando 3 espelhos. Um plano, um espelho plano, um espelho côncavo, B, e um espelho convexo, C. Assinale o que for correto. Então eu tenho um espelho plano, côncavo, convexo. Ah, professor, mas espelho já foi. Eu sei, mas olha, os raciocínios são idênticos. Para que as imagens dos espelhos B e C, côncavo e convexo, sejam nítidas e sem deformações apreciáveis, é recomendável que o ângulo de abertura útil dos espelhos esteja entre π/2 e 3π/4. Não, lembra, legal para fazer uma relembrada. Para ser um espelho que condiz com que cumpra com as condições gaussianas, o ângulo de abertura tem que ser pequeno, de 10 graus para baixo, que não está compreendido entre isso aí. No espelho C, que é um espelho convexo, um raio de luz paralelo ao eixo principal possui um raio refletido que passa pelo foco. Aí que é o falso. Lembra, o espelho convexo ele tem um foco virtual. São prolongamentos de raios que passam por ele. Então, para um espelho convexo, eu digo assim, ó, todo raio que incide paralelo, cumprindo as condições gaussianas, reflete na direção do foco. Não necessariamente vai passar pelo foco. Se eu prolongar, o prolongamento passa pelo foco, mas o raio real não. Tá? Se fosse um espelho côncavo, daí sim, daí o raio real passaria pelo foco, mas é convexo. Então ele foi bem capcioso. Ele fez uma maneira que o aluno fica no automático, né? Paralelo, foco. Não. Lembra, tem que saber o desenho. Todo raio que incide paralelo, quer generalizar, ele reflete na direção do foco. Se for um espelho côncavo, ele passa pelo foco. Se for convexo, o seu prolongamento que vai passar não é o raio. Tá? Então ele sai na direção do foco. Gostei muito disso. O espelho A pode ser pensado como um caso limite de espelho B ou C. O espelho A é plano. Ele está falando que pode ser considerado como um caso limite entre B e C com raio de curvatura muito grande, tendendo ao infinito. Sim, se o raio de curvatura tende ao infinito, um espelho esférico, ele se transforma numa reta. Ou seja, vira um espelho plano, inteligente. Nos espelhos B e C, todo raio de luz que incide em uma direção que passa pelo centro de curvatura, notem agora, ele foi bem criterioso, numa direção que passa pelo centro de curvatura, porque se for convexo o raio não vai passar, é só o prolongamento, né? Reflete sobre si mesmo, né? Centro, correto. O espelho C, o convexo, pode fornecer imagens reais ou virtuais. Espelho convexo é igual lente divergente, é VMED. Então é falso. Beleza? Tranquilo? Gostei muito disso. Então assim, ó, você tem que treinar muito essas teorias. Essa questão da ACAF vai deixar claro se a teoria de espelho ou lentes está clara na sua cabeça, está bem? Se ele não sair, se você não conseguir acompanhar, faz ele antes de mim. Se você não conseguir acompanhar, volta para o mapa mental. Gente, essa matéria está caindo demais, vai cair de novo. Então trabalhe a teoria, tá? Vamos fazer só esse aí, tá? Que não tem cálculo. Ah, professor, mas você já fez. Eu sei, mas eu não sei quem foi que pediu para que eu fizesse de novo. E vou fazer bem paulatinamente. Um professor de física guardou 4 sistemas ópticos, lentes esféricas ou espelhos, em 4 caixas, uma caixa para cada um deles, numeradas de 1 a 4 conforme a figura. Vamos ver o que cada um deles diz. Sistema óptico dentro da caixa 1. Esse sistema conjuga uma imagem direita e menor de um determinado objeto. Sistema óptico dentro da caixa 2. Esse sistema, a imagem de um objeto conjugada por esse sistema é virtual e de mesmo tamanho do objeto. Sistema óptico da caixa 3. A imagem de um objeto conjugada por esse sistema pode ser projetada em um anteparo. Sistema óptico dentro da caixa 4.
Esse sistema pode conjugar uma imagem real e de mesmo tamanho de um determinado objeto. Então vamos lá, gente. Bem passo a passo. Eu vou fazer cada um para depois a gente ver o que pode ser. Vamos analisar e identificar quais os objetos, sistemas ópticos que cada um dos casos está a se referir. Vamos ver, ó. Sistema óptico dentro da caixa 1. O que tem dentro da caixa 1? O que tem dentro da caixa 1 conjuga uma imagem direita e menor de um objeto projetado, de um determinado objeto. Então vamos lá. Conjuga uma imagem direita. Quem conjuga a imagem direita? Um espelho convexo? Sim. VMED. Tá? Só espelho? Não. Uma lente divergente também. VMED. Tá? Essa lente divergente, lembrem, pode ter bordes finos, bordes grossos. Depende do meio onde ela está imersa. Então, olha, esse sistema conjuga uma imagem direita e menor. Pode ser um espelho convexo, VMED, virtual menor e direita, ou uma lente divergente, VMED, virtual menor e direita. Espelhos planos também conjugam imagens direitas, tá? Também conjugam imagens direitas, só que do mesmo tamanho. Então não é um espelho plano. Espelhos côncavos também conjugam imagens direitas, quando o objeto está entre o foco e o vértice, que o objeto é D1, a imagem é D2. Só que não pode ser um espelho côncavo D1, D2, porque D2 a imagem é maior, e aqui ele diz que é menor. Uma lente convergente também conjuga a imagem direita, que é D1, D2, para lente, que é o caso da lupa, só que no caso D1, D2, no caso da lupa, a imagem é maior. E ele quer direita e menor. Direita e menor é VMED. Toda a imagem direita é virtual. Só temos dois casos, ou um espelho convexo, ou uma lente divergente. Ele poderia ainda ser muito sacana e falar, daí poderia ter bordos finos essa lente? Sim. Ela poderia ter bordos finos, sendo que o índice de refração dela teria que ser menor que o meio que a envolve. A lente de bordos finos, quando o índice de refração da lente é menor que o do meio, ela não será convergente, ela será divergente. Pode ser uma lente de bordos grossos? Sim, sendo que o índice de refração da lente é maior que o do meio. Lembrem, senhores, embora a ponta grossa errou, qualquer lente é delgada. Não é correto eu falar lente delgada é aquela que tem bordos finos. Não é correto eu falar isso. Então, dentro da caixa 1, ou eu tenho uma lente divergente, ou eu tenho um espelho convexo. Se você não acompanhou o que eu consegui falar agora, que eu falei agora, então analisa de novo, faz antes de eu falar, trabalha de novo os mapas mentais. Gente, não perde questão de lente, é muito fácil. É só você ter essa teoria pronta, estudar correto. Ó, sistema óptico dentro da caixa 2. A imagem de um objeto conjugado por esse sistema é virtual e do mesmo tamanho. Poxa, virtual temos VMED, espelho convexo, acabamos de falar, lente divergente. Só que do mesmo tamanho, VME, me é menor, então não pode ser nem um espelho convexo nem uma lente divergente. Espelho côncavo tem do mesmo tamanho? Tem, B1, B2. B1, B2, só que ela tem que ser virtual. E B2, ele é real. Mesma coisa para lente convergente, B1, B2. Ela é do mesmo tamanho, né, no caso da fotocopiadora, só que ela é real e ele está pedindo virtual. Então não pode ser espelho côncavo, não pode ser espelho convexo. Não pode ser lente convergente, não pode ser lente divergente. Quem pode? Espelho plano. A imagem é virtual, do mesmo tamanho. Vamos falar mais? Ela é enantiomorfa. Uma maneira que Ponta Grossa trouxe que eu achei legal, no caso de espelhos planos, objeto e imagem sempre possuem naturezas opostas. Se o objeto é real, a imagem é virtual. Lembra, o espelho plano é o único sistema óptico que ao mesmo tempo é estigmático,
Cada um ponto objeto possui um ponto imagem estigmático. A gente vai ver que o astigmatismo, um ponto objeto, formam vários pontos imagens. O espelho plano é estigmático, um ponto objeto, um ponto imagem. O espelho plano também é ortoscópico. A imagem formada é semelhante ao objeto. E ele é aplanético. O objeto estando a uma posição plana, a imagem também estará em uma posição plana em relação ao espelho. O espelho plano é o único sistema óptico que ao mesmo tempo é ortoscópico, aplanético e estigmático. Tá? E nesse caso, dentro da caixa 2, eu tenho um espelho plano. Sistema óptico dentro da caixa 3. A imagem de um objeto conjugado por esse sistema pode ser projetada, a palavra-chave projetada em um anteparo. Se é projetada, é real. Se ela é real, ela é invertida. Bom, pode ser uma lente divergente? Não, porque é VMED, via de virtual. Somente imagens reais são projetadas, não é lente divergente. Então também não é espelho convexo, que é VMED, via de virtual. Então eu posso ter uma lente convergente ou um espelho côncavo dentro da caixa 3. Ele só falou projetada, não falou a respeito de mais nada. Então, pode ser uma lente convergente ou pode ser um espelho côncavo. Espelho plano, não. Tá? O espelho plano vai formar uma imagem virtual desse objeto real. Sistema óptico dentro da caixa 4. Esse sistema pode conjugar uma imagem real, já tira espelho convexo, já tira lente divergente, né? E de mesmo tamanho. Poxa, então é uma lente convergente ou um espelho côncavo, porque a imagem é real, né? Não pode ser espelho plano, que a imagem seria virtual. E quem é o par objeto imagem? A1, A2, B1, B2, C1, C2 ou D1, D2? Real e do mesmo tamanho, B1, B2. Tá? No caso da lente, seria a máquina fotocopiadora. Então, gente, fizemos todas as análises e é isso que eu quero. Caiu uma questão muito parecida no Federal, também para descobrir o que tinham dentro das caixas. Gostei dessa questão da CAF, ela é mais atual, né? Vamos lá? Verdadeiro ou falso? O sistema óptico dentro da caixa 1 pode ser um espelho convexo ou uma lente divergente. Falamos várias vezes, sim, né? Porque é direita e menor. Lembra? Toda imagem real é invertida. Toda imagem invertida é real. Logo, toda imagem direita é virtual. Aqui eu tenho VMED. Lente divergente ou espelho convexo. A imagem de um objeto conjugada por esse sistema da caixa 2 é virtual e do mesmo tamanho, 2. O sistema óptico dentro da caixa 2 tem seu princípio de funcionamento baseado no fenômeno da refração da luz? Não. Quem funciona baseado na refração da luz, que a Federal perguntou no último vestibular, são lentes. E dentro da caixa 2 nós já vimos que nós temos um espelho plano. E é explicado pela reflexão. Espelho é regido por reflexão da luz. Dentro da caixa 2 tem um espelho plano? Já vimos que sim. Dentro da caixa 4... pode ter uma lente divergente, ó, ele diz imagem real. Lente divergente é VMED, então é falso. Mas esse mesmo item, se ele dissesse assim, ó, dentro da caixa 4 pode ter uma lente de bordos finos? Sim. Dentro da caixa 4 pode ter uma lente de bordos grossos? Sim. Depende do meio. Uma lente de bordos finos pode ser convergente ou divergente. Dependendo do meio, uma lente de bordos grossos pode ser divergente ou convergente. Olha quantas vezes eu falei sobre isso. As caixas 3 e 4 podem conter o mesmo sistema óptico? A caixa 3, vamos lembrar, pode ser projetada, então um espelho côncavo ou uma lente convergente. Real do mesmo tamanho, B1, B2, pode ser espelho côncavo ou lente convergente, sim. Então notem, ó, lente divergente está para espelho convexo, assim como o macetão de lente convergente está para espelho côncavo. Então, isso tem que estar bem claro na tua cabeça. Tá? Fizemos bastante exercício hoje. Faz um mapa mental. Eu vou precisar muito. A próxima aula é Halley. Aí a gente vai colocar tudo junto mais uma vez. Tá? Se quiserem, eu faço. Peçam durante a semana para mim questões de lentes que vocês queiram. Essa aula eu vou fazer só
Não, daí não vai dar, eu já estou fazendo com antecipação. Mas dá, quem tem o meu contato pede exercício de lente, porque daí na outra semana vai ser olho humano, eu faço, volta exercício de lente, que nem eu voltei de espelho, vai pedindo, pede exercícios que espero que vocês estejam fazendo muita prova, né? Porque é isso que vai decidir se você vai passar ou não. Então você já deve estar encontrando exercícios que você tem dúvida, né? A Russa pediu um exercício para mim de indução eletromagnética. Eu vou fazer esse exercício de indução eletromagnética, Russa, quando a gente trabalhar ali a parte de Faraday, né? Quando eu entrar em Faraday, ali na linha do tempo, eu vou fazer essa de indução eletromagnética que você pediu para mim, tá? Foi um grande fenômeno, foi um imenso prazer dar aula para os senhores. Tchau!